Sua Dica, Nossa Obra, o podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um dos itens mais importantes em uma residência, apesar de não ser um dos mais vistosos, o vaso sanitário. Você já parou para pensar que o vaso sanitário é um dos equipamentos que você mais usa em sua casa? O quê? Não acredito. Pois é, então temos que tratá-lo com a importância e o cuidado devidos. Se você está pensando ou precisando trocar seu vaso sanitário, ou mesmo se está construindo e ainda não comprou o seu, preste atenção nas dicas que vamos dar a partir de agora. Yes, sir. Parece que não, mas existem muitas questões a serem levadas em consideração quando se fala em vaso sanitário. De forma geral, existem 3 tipos no mercado: com válvula de descarga, com caixa acoplada e com sistema a vácuo. O modelo mais popular é o com válvula de descarga. É aquele que tem o botão de descarga chumbado na parede, portanto, separado do vaso. Trocando em miúdos, não dá para instalar esse tipo de vaso sem passar os canos e embutir a válvula na parede de trás do vaso. A principal vantagem desse modelo de vaso sanitário é que ele ocupa bem pouco espaço, então é ótimo para quem tem banheiro ou lavabo daqueles bem apertados. Por outro lado, tem uma desvantagem terrível: é disparado o que gasta mais água. E isso é significativo se levarmos em consideração que o uso cotidiano do vaso representa um gasto de até 30% do total de água da sua casa. Não sabia, não. Além disso, a manutenção normalmente é a mais complicada e cara dentre todos os modelos. Já a caixa acoplada é o modelo que concentra a maior parte dos lançamentos nos últimos anos. É mais moderno que o modelo anterior e apresenta uma enorme variedade de opções de design de vasos. Se caracteriza por ter uma caixa de louça na parte de trás do vaso sanitário. Esse reservatório normalmente abriga 6 litros de água, que já é bem menos do que os 14 litros que saem, em média, com o acionamento da descarga das bacias convencionais. Mas melhor ainda, alguns modelos de vaso sanitário com caixa acoplada são mais eficientes nesse quesito de economia, porque possuem acionamento duplo. Não entendi nada aí. Calma, vou explicar o que é. Nesse sistema, ao invés de um botão de acionamento, existem 2. Um que libera metade da água do reservatório, ou seja, 3 litros, e outro que libera a totalidade do reservatório. Outra vantagem do sistema de caixa acoplada é a manutenção, porque todo o equipamento fica dentro da caixa, e isso facilita bastante e barateia a troca de qualquer componente. Por outro lado, é preciso sempre levar em consideração que nesse sistema de caixa acoplada, o vaso vai ocupar um espaço bem maior em seu banheiro. O terceiro tipo de vaso sanitário é desconhecido da maioria das pessoas e certamente o mais eficiente em termos de economia de água. É o vaso com sistema a vácuo. Ele gasta somente um pouquinho mais de 1 litro de água por acionamento e funciona da seguinte forma: os dejetos depositados no fundo da bacia são aspirados por um sistema de pressão que leva toda a sujeira diretamente até o esgoto. Logicamente, por ser um sistema diferenciado, o vaso sanitário a vácuo precisa de mão de obra especializada para a instalação, sendo necessário, antes de adquirir esse modelo, que seja verificado se os canos da casa suportam a pressão utilizada no momento da descarga. A bacia também necessita ser mais resistente que as demais. Por tudo isso, a aquisição e instalação desse sistema acaba ficando bem mais caro que os 2 modelos anteriores. Mas além do critério fundamental de escolha do modelo de vaso que você vai ter no seu banheiro ou lavabo, é importante também se levar em consideração a questão estética e de decoração, procurando harmonizar essa peça com os diversos elementos do ambiente, como outras louças, cuba da pia, torneira e os revestimentos de piso e parede. Existe uma infinidade de modelos e cores para os vasos sanitários, e o importante é usar bom senso.
Lembrando sempre que o vaso sanitário não é uma peça para ser trocada periodicamente. Portanto, deve ser pensado numa cor que não chame demais a atenção ou cause algum desconforto. Se tiver dúvida sobre a cor a escolher, opte pelo tradicional branco. Mas uma coisa importantíssima antes de definir o modelo de vaso sanitário que pretende comprar é levar em consideração que todos os modelos necessitam de uma peça fundamental, o assento com tampa. A grande maioria dos modelos de vasos não acompanham o assento e tampa, que tem que ser comprados separadamente. E aí surge um problema. Muita gente compra o vaso sanitário sem se preocupar com o assento. Depois, quando vai atrás dessa peça, se assusta com a falta de variedade no mercado e com preços que algumas vezes chegam a ser superiores ao valor do próprio vaso. Rapaz, é mesmo. É isso mesmo. Por outro lado, temos os vasos com o design tradicional, aquele ovalado, que é meio padronizado para todos os fabricantes. Para esses vasos existem muitas opções de assento, desde o de material mais simples, como o plástico, que são os mais baratos, até os de madeira ou poliéster, que são os mais caros. Já vasos sanitários de design diferenciado, como os quadrados, possuem poucas opções de assento, com preços muitas vezes caríssimos. Então, antes de fechar a compra de um tipo de vaso sanitário, tome o cuidado de anotar a marca e modelo do vaso escolhido e faça uma pesquisa para verificar as opções de assento com tampa existentes no mercado. Agora, se você já tem um vaso sanitário em casa, uma das coisas fundamentais é verificar periodicamente se a peça apresenta algum tipo de vazamento. Um dos principais pontos de vazamento é na base do vaso sanitário. Esse vazamento normalmente é causado por ressecamento, desgaste ou quebra do anel de vedação, que faz a ligação com a saída do esgoto. O anel de vedação é fabricado em borracha ou cera e, em geral, é uma peça que dura muitos anos sem problemas, mas precisa ser instalado corretamente junto com o vaso para impedir que haja vazamento no sistema. Depois de o vaso instalado, normalmente é colocado silicone em volta da peça, na sua base, na junção com o revestimento do piso. É aí que você vai perceber algum vazamento em caso de problemas. Também pode haver vazamento no sistema de acionamento. Nesse caso, se for vaso com válvula de descarga na parede, o vazamento será perceptível na própria válvula, que pode ficar pingando, ou no interior do vaso, quando a água não para de sair, mesmo depois do sistema finalizar a descarga. Já no caso da caixa acoplada, o vazamento é perceptível só no interior do vaso, com água escorrendo depois de finalizado o acionamento do botão de descarga. O defeito na caixa acoplada ocorre na maior parte dos casos pelo desgaste de uma peça de borracha chamada flapper, que fecha e lacra o sistema depois da saída de água necessária. Essa substituição é bem simples e rápida. E aí, gostou das dicas sobre tipos, modelos e problemas nos vasos sanitários? Então se inscreva no canal do YouTube Sua Dica Nossa Obra e nos passe algumas ideias de assuntos que gostaria de ouvir tratados aqui no nosso podcast. A gente volta na semana que vem. Até lá! O podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.